É, eu sei. O cansaço tá batendo forte. Você vive adiando tarefas importantes, procrastinando. Mas sabe quem também fazia isso? O Peter Parker, no Homem-Aranha 2. No filme, o Peter perde os poderes porque ele não tá conseguindo lidar muito bem com o estresse da rotina. Estresse que faz ele procrastinar, perder compromisso, chegar atrasado, né, nas coisas que ele tem pra fazer. Muitas vezes a gente procrastina não porque a gente quer necessariamente, né? Eu acho que ninguém procrastina porque quer, mas porque a gente tá sentindo estresse, porque a gente tá sentindo cansaço, porque todas essas coisas contribuem pra gente ir adiando cada vez mais. É por sobrecarga mental, sabe? Quando o cérebro ele sente estresse, ele tenta fugir, ele interpreta aquela tarefa como algo não tão legal pra gente, então ele fala: "Ah, não é tão legal, vou deixar pra lá". Do tanto que aquilo ali causa uma desregulação na gente. Então, procrastinação, muitas vezes, e na verdade eu acho que na maior parte das vezes, a gente tem que pensar em regulação emocional, mais do que pensar pomodoro, não sei o que, ir direto para a estratégia, sabe? Ir direto para a técnica, pensar o que está por trás dessa procrastinação, o que pode me ajudar a lidar com isso. Se esse é o seu caso, igual do Peter, né, que você procrastina por conta de estresse, de cansaço, fica nesse vídeo até o final, que eu vou te falar algumas alternativas, alguns comportamentos que você pode tomar para tornar essa procrastinação menos frequente. Eu estudo economia comportamental há mais de 5 anos, e uma coisa eu posso te dizer: a gente não foge do que é importante, sabe? Por mais que a gente procrastine a tarefa que é importante, a gente não tá fugindo dela por causa disso. A gente foge do que é pesado, do que a gente não consegue lidar muito bem. E aí, pesado em que sentido? Provavelmente emocional. Então a gente tem que pensar em estratégias para lidar com as nossas emoções. E aí, onde que a organização entra nisso? Né? A organização pessoal, que é o assunto aqui da Lanisa. A organização realista, real da vida, ela não considera só que é você escrever o que você tem para fazer numa lista, que é uma agenda que você vai fazer, sabe? Que é partir logo para a ferramenta. Ela considera comportamento. Então, como comportamento dentro da nossa organização, pensando em procrastinação, o que que eu posso lidar com isso, a gente pode pensar em algumas coisas. Uma delas é a imposição de limites. Os limites, eles diminuem a ameaça daquela tarefa. Se é uma tarefa que te causa desregulação emocional, né, que aqui a gente está falando que procrastinação, ela vem disso. Então, quando você impõe um limite, a ameaça daquela tarefa, ela cai, porque você dá início, meio e fim muito claros para o cérebro entender. Ah, tá, eu só vou fazer até aqui. Você consegue enxergar muito bem o que que você vai precisar fazer, até onde você vai precisar fazer. Isso acalma a gente. Isso ajuda a regular as nossas emoções. Então, pensa numa tarefa que te causa estresse, por exemplo, ir na academia, né? Que muita gente não consegue ir na academia por fatores disso, né? Existe muita coisa ali em torno dos esportes. No meu caso, por exemplo, eu também não gosto muito de ir na academia porque eu não me sinto à vontade estando ali fazendo exercício com outras pessoas. Eu sinto um pouco de vergonha, sabe? De, "Ih, será que eu tô fazendo certo?" Então, assim, sempre que eu vou fazer exercício, vem essas questões, mas aí eu me imponho um limite. Eu falo, não, eu vou fazer exercício tal, até a hora tal. Então, isso me impõe uma clareza muito boa de início, meio, fim. Isso dá uma regulada na minha emoção, eu consigo ir lá e fazer. Então, pensar em quando fazer a tarefa e por quanto tempo, né? No caso da minha academia, por exemplo, eu vou pela manhã, fico de 7 às 9 na academia e faço 2 aulas. Tá? Então, isso é muito específico, é muito claro, meu cérebro consegue entender isso muito bem, fica mais fácil de eu realizar, mais fácil de eu começar a fazer, inclusive, né? Que a procrastinação muitas vezes é aquela coisa de tá te travando, algo tá te travando para começar a tarefa. Ah, então, esse é um exemplo que eu dei da minha vida, mas você pode pensar para a tarefa que você está procrastinando também, né? Avaliar aí, definir os limites. Outra coisa, além de definir os limites em termos de tempo, né? É você definir o como fazer. Porque às vezes você procrastina aquela tarefa porque ela é chata. Assim, você olha pra ela e você fala: Meu Deus, eu vou sofrer muito fazendo isso aqui. Então, pensar no como também é bem legal, sabe? Pra você ter um incentivo a mais ali, pra você conseguir começar a tarefa, porque ela não vai ser tão ruim assim quanto você tá imaginando, né? Como você tá ali adiantando na ansiedade e tal.
Uma técnica que eu gosto muito, que vem da economia comportamental, são os microincentivos, que são pequenos mimos ali, pequenos pontos de energia, vamos dizer assim, que você se coloca ao longo da tarefa. Então, digamos que você está estudando, por exemplo. Aí você estudou 20 minutos, dá uma pausa e vai dar uma caminhada, sei lá, pela empresa onde você trabalha ou em casa, se você trabalha em home office. Você vai dar uma caminhadinha rapidinho, só para espairecer a cabeça, dar uma olhada pela janela, volta. Essa caminhadinha é um microincentivo. Ele serve para te dar um impulso ali, sabe? Para te dar uma recompensa de meio ao longo do processo, para aquele processo não ficar tão desgastante, você não ficar tão estressado ali dentro. E aí você consegue fazer a tarefa, porque são micropausinhas ali entre a tarefa, né, enquanto a tarefa ainda está sendo feita, e uma recompensa maior no final. Importante ter uma recompensa maior no final, porque normalmente o final das tarefas a gente lembra bem, né? É igual quando você assiste um filme. Se o final do filme é ruim, pode estragar o filme inteiro para você. Então, se o final da tarefa for ruim, também pode estragar todo o processo. Então, é importante você pensar nessa recompensa de final um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais que leve um pouquinho mais de tempo, que tenha mais valor para você. Então, pode ser colocar uma música, sabe? Isso também serve como microincentivo. Esse coisa de dar uma volta que eu falei. Pode ser ir para um ambiente que seja mais agradável, sabe? Isso tudo entra nos microincentivos. O livro Sem Esforço fala dessa técnica para reduzir fricção emocional. O que é fricção emocional? Estresse. Então, procrastinar não significa que você é incapaz, que você é desorganizado, sabe? Significa muitas vezes que você está sobrecarregado. E quando você aprende a reduzir o estresse, você fala, poxa, será que não tem um jeito menos estressante de eu fazer isso aqui? Com limites, com os microincentivos que eu falei nesse vídeo, por exemplo, a tarefa, ela fica possível, você faz a tarefa melhor, né? E além disso, ela fica mais leve. O Peter Parker, ele entendeu isso depois de um tempo, né? No filme 2, ele dá uma pausa, né? Depois que ele abandona ser o Homem-Aranha, ele dá uma pausa, e reavalia um pouco qual é o papel dele sendo o Homem-Aranha, né? O que que ele tá ganhando de bom ali sendo o Homem-Aranha? Como é que ele pode conciliar isso com as outras coisas da vida dele? Tanto que no filme 3 ele já tá, né, bem melhor. Ele aprende a lidar com isso de um jeito mais leve. E você também pode aprender. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.